A gente consulta depois o material. Eu vou ver aqui como é que tá o acesso do pessoal aqui. Só um minutinho. Olá, Onofre. Bom dia. Oi, pessoal, bom dia, desculpa. Bom dia, eu adorei o início da reunião 8h05. É, assim... Não, isso aí foi porque o Michel não tinha recebido o invite. Aí eu falei, cara, no celular não dava para colocar 8h01 para reenviar, né? Aí a próxima sugestão era 8h05, é foi só colocar você. automático. Aham. Não, é assim, ó, eu olhei isso e falei assim, claro, a gente fica conversando aqueles 5 minutos inicial, espera um ou outro acessar, então começa a ser 8h05, mas aí, de fato, a gente só vai começar a demo às 8h10, porque vai queimar os 5 minutos inicial. Você deve ter estranhado, falando, nossa, 8h05, né, cara? Por que não 8, né? Não, me lembro uma vez que eu tinha um aniversário de 15 anos que tinha que chegar lá, tipo, às 18h35, era o horário do convite. Eu falei assim, cara, como é que pode a mãe colocar isso no convite da filha? Eu falei, cara, deve ser a hora que nasceu, né? É. A hora que nasceu, só pode. É superstição, né? Gostei do 8h05. Para aniversário, cara, os negócios estão mais evoluídos hoje em dia, Rez. O pessoal tá marcando aniversário, tipo, iniciando 15 horas e terminando às 18. Por quê? Porque a criança já vem almoçada e já sai pra janta. Boa. Ai, complicado, complicado. Ó, Adriano. Olá, Adriano, como é que você tá? Tudo bem? E aí, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom demais. Bom dia. Não consegui abrir Estamos minha todos câmera aqui, Michel? Abriu agora. Aí, tudo jóia. E aí, Ó, tudo Adriano. beleza? Maravilha. Positivo. E aí, tudo bem, Regis, João? Tudo ótimo. Graças O a Deus, Robson graças a aí, Deus. Gabriel, todo o time aí. Bom dia. Tá jóia, vamos lá, de volta ao jogo, né? Bom demais. Volta ao jogo. Primeiro, agradecer a participação de todos, né? Extremamente difícil colocar todo esse time na sala aqui. Regis, Adriano, Michel, Onofre, Robson, Emerson. Então, assim, obrigado aí pela participação, né? Esse é um momento importante porque a gente, por decisão do Michel, internamente aí, né, Adriano com o time, foi definido a gente fazer uma segunda demonstração. Por isso até que eu puxei o Regis, né? Falei, cara, vamos trazer o mestre dos magos de novo aí na jogada, né? Para apresentar o que ficou faltando, algumas questões específicas da pecuária, né? E aí, ao final disso, tratar de alguns pontos que ficaram ali na estratégia ali, né, Michel? Então, a ideia aqui é, como a gente fez das outras vezes, tá, gente? Bater um papo, o Rez mostrando, falando da parte operacional, da parte de gestão, da pecuária, e aí, conforme for surgindo as dúvidas, podem ir parando, podem ir chamando, não tem problema nenhum, tá? Eu só vou pedir desculpa para vocês que eu vou fechar minha câmera porque minha internet aqui está oscilando muito para eu não atrapalhar a conexão e preservar ali a qualidade da imagem que o Rez vai transmitir. Eu vou deixar só a câmera inibida aqui, tá? Mas eu vou ficar por aqui. Perfeito, João. Queria fazer só mais um comentário, agora nessa claro. nova rodada, de como está sendo o posicionamento nosso em relação ao relacionamento com vocês, né? A gente está numa fase, no terço final da implantação do S4 aqui, né? E a decisão que a gente tomou foi de tentar avançar pelo menos na parte operacional para depois a gente conseguir fazer uma integração. Daí, essa solicitação aí, com o pessoal da operação, então aí à frente o pessoal, o Gabriel e o Robson, para eles
tomarem pé da situação e ver se atende à necessidade deles, que eles serão os responsáveis por essa implantação na área operacional, já que o Michel está sendo responsável na área financeira e toda a área que cobre o ERP, o S4, né? E depois a gente fazer essa integração. Então, muito provavelmente, a gente vai estar lançando mão de fazer um custeio regional, local, não custeio no S4, e aí o AgriX ele vai nos ajudar na composição dos elementos que vão ajudar a gente a fazer esse custeio aí, depois até o CPV, né? Então, a ideia é o Robson capitanear esse movimento junto com o Gabriel, que é da parte de confinamento e está nos ajudando um pouco, começando a nos ajudar na recria, a tendência é ele evoluir nesse sentido. Hoje, a gente está com um programa muito básico, um banco de dados pouco confiável, e a ideia é a gente avançar no AgriX nessa parte de controles e depois integrar, tá certo, Michel? Exatamente. É focar agora no operacional, ver quais são as questões da operação, se consegue atender. Então, também ver a parte de rastreabilidade. O Emerson aproveita aí também para ver tirar essas dúvidas de o que tem conexão com os órgãos reguladores, né, de fiscalização, os mapa e tudo mais, entender como que a gente pode caminhar com o projeto, quais são os gargalos, o que tem, o que não tem, para a gente ter uma visão mais ampla para essa parte de operação, para a gente evoluir com a pecuária. Exatamente. Então, senhores Emerson, Robson e Gabriel, essa reunião é dos senhores, tá? Então, por favor, conduzam aí. Obrigado, João, então, e Regis, pode ficar à vontade. Ok, obrigado. Obrigado a todos. Vamos também fechar as câmeras. Eu vou já compartilhar minha tela. Vocês podem me interromper a momento que quiserem, deixem só os microfones fechados. Quando eu escutar que tem um microfone aberto, eu vou imediatamente parar de falar, porque eu sei que haverá uma pergunta. Como eu também vou compartilhar a tela, às vezes eu não vejo que alguém levanta a mãozinha pelo Meeting aí. Então, alguém gerencia isso para mim, normalmente é o João, e fala assim, Regis, tem uma pergunta aqui. Aí eu paro de falar. Mas é assim, a gente tem uma primeira meia hora, que às vezes a dúvida de vocês eu vou falar na sequência. Então, às vezes, a primeira meia hora eu tenho um roteiro de demonstrações de ambos os modos, nós vamos falar de agropecuária como um todo, tá? E aí, assim que vocês tiverem dúvidas, a gente já abre para a conversa, e aí, claro, a dúvida de um pode ser a solução para o outro aqui também, tá? A gente está numa equipe multidisciplinar aqui, ou seja, cada um tem uma visão, né, e eu preciso fazer o todo para satisfazer aí as dúvidas de todos, tá bom? Então, vou compartilhar a minha tela completa. E aí a gente já vai diretamente para a área do sistema. Todo mundo já está vendo? Sim. Tá, então tá bom. Então a primeira, eu vou fazer um apanhado geral e depois a gente vai aprofundando. Então, primeira coisa que a gente vê. Ele tem, na área inicial, que nós chamamos alguns dashboards, ou seja, são informações em que a gente pode já tomar informações imediatamente, ou seja, eu consigo ver, a gente consegue pelo CEP colocar aqui a parte de clima, aqui a gente já vê a área plantada e colhida de diferentes culturas, tá? Então, a gente pode ter uma área aí de napier, de tifton, de cana, soja, milho, ou seja, se a gente abrir para as culturas que podem ser colocadas, pomares, área de APP, área de reserva, tudo isso pode ser uma área gerenciada pelo módulo. A gente vê o saldo de animais por categoria, OS abertas, aqui eu posso colocar atalhos, a gente vai ter um resumo de lançamentos realizados no dia, né? Então, a gente vai saber se realmente houve lançamentos e tudo mais, tá? Aqui em cima, a gente vê a qualidade do sinal
da minha máquina ao servidor, tá? Então, a gente tem que olhar isso, às vezes a tela congela e no meio do processo tem uma perda de conexão. Aqui embaixo a gente tem o X, que a gente chama, ele é um help online, um tira dúvidas, ó. Como é que eu faço um novo cadastro? E ele vem na rotininha dele lá, ó, ajudando na pós-virada, né, podia dizer, a fazer complementações de processos internos. E aí, aqui embaixo a gente tem os menus propriamente ditos. Eu vou começar de baixo para cima. Nós também temos um gerenciador interno. Então, aqui é que a gente dá os chamados aprovadores autorizados. Algumas telas têm aprovação. Aqui a gente vai ter o cadastro de moedas, porque a gente vai pegar num serviço que a gente tem a cotação do dólar dia, por exemplo, tá? Aqui eu tenho o cadastro de usuários, as tabelas de taxas e índices, ok? Então, isso aqui e quem tem acesso a essa pastinha é só o administrador do sistema, tá? Então, com isso, a gente estrutura a parte interna de funcionamento. A gente tem uma pastinha administrativo, e aí pensando na sincronização dos sistemas, que aqui são itens, tá? Então, a gente pode começar cadastrando os itens de consumo da fazenda. Então, tem um exemplozinho aqui, ó, diesel, ele é um produto. Aqui depois a gente pode dar e vincular ao cadastro do diesel lá dentro do SAP. A gente também tem um chamado grupo de item aqui. A gente também tem um cadastrinho de unidade de medida, porque às vezes lá no RP você não tem hectares, litros, quilos, milímetros, né? Então, esses dados, graus Celsius, então, são unidades de medidas específicas da fazenda, e que se faz do lado de cá, não tem que ter exatamente isso lá dentro do próprio SAP. Também temos uma tabela de NCM, porque a gente já carrega essa tabela aqui, para que a gente possa também complementar. Esses caras aqui, eles não são obrigatórios, tá? Mas, nessa grid aqui embaixo, a gente vai ter os depósitos, ditos almoxarifados, que a gente vai a fazer o consumo de estoque, tá? E isso a gente pode gerenciar, inclusive, custo médio, inclusive estoque máximo e mínimo e ponto de ressuprimento do nosso lado, tá? Então, isso é um trabalho que a gente vai fazer depois para sincronizar dentro desse cadastrinho de depósito também o depósito que a gente vai transacionar lá dentro do RP, tá? Por quê? Ora, quem vai comprar é o SAP. A nota fiscal de entrada é o SAP. A gente vai receber esse estoque pronto. Não quer dizer que a gente possa começar a operação dando uma entrada de estoque. Então, a gente também tem aqui, ó, a possibilidade de fazer o chamado saldo inicial da transação para a gente começar a trabalhar com ele isoladamente, tá? Então, podia dizer, estoque é o principal motor do módulo, além do boi, da fazenda e tudo mais, mas é o que a gente vai registrar mais a fundo, tá? Então, feito o estoque, a gente pode também trabalhar com fornecedores e clientes, espelhando fornecedores e clientes, tá? Fazendo com que a gente só tenha que consumir aqui de quem a gente está comprando boi, por exemplo, porque eu tenho lá a parte de planejamento de compra de bois, ou para quem a gente está vendendo, porque eu tenho o processo de embarque de bois, e no caso da agrícola, alguns contratos que a gente tem que colocar também fornecedores e clientes, tá? Bom, vamos avançando agora um pouco mais profundamente aqui, ó. Vamos falar que é o principal processo de vocês, que é pecuária, porém vamos mostrar
como que a gente organiza a parte de locais. Então, todas a fazenda, eles têm piquetes, ditos talhões, áreas, tá? Sejam áreas, de novo, de não exploração econômica, podia ser as áreas de reserva, aos leitos de rio, toda a área de APPs que vocês têm, como também sede, porque às vezes a sede tem sede de fazenda de 3, 4 hectares, que consome herbicida, roçadeira, gente o tempo inteiro para cuidar das casas, cuidar dos parques, cuidar dos jardins, cuidar das hortas. Então, tudo entra aqui também como áreas. E um paralelismo disso é, se tem currais de confinamento, aqui a gente tem os currais, tá? Então, qual a diferença dos dois cadastros? Aqui eu estou medindo em ares e hectares, e aqui eu meço em metros quadrados. Então, aqui podia dizer que são os box, né, do confinamento, propriamente dito. E aqui a gente pode ter um diferencial que esse curral pode ser um curral de enfermidade, enfermaria, pode ser um curral de processamento, pode ser um curral de engorda. E aqui do lado de cá, eu posso ter uma área agricultável, uma área de cultura perene, como a gente diz, onde a gente pode colocar as frutas frutíferas, no modo geral, ou uma área que a gente tem clientes que fazem a integração lavoura e pecuária, seja debaixo de um pivô, seja de uma área de sequeiro, onde você, depois do milho, pode colocar boi, plantar o braquiarão junto de arroz, que seja, e ter a sucessão da atividade pecuária sobre a agrícola. Porque a gente vai ocupar o mesmo código identificador. Então, o módulo de pecuária, ele enxerga as áreas do módulo agrícola quando forem atividades de sucessão de atividades ou a integração lavoura e pecuária. Este conceito de um módulo enxergar o outro, ele se vale também para maquinários, tá? Ou seja, esse trator que eu tenho aqui, ó, certo? Que é o TRAT 001, ora ele está fazendo uma coleta de lixo, ele pode estar fazendo uma roçada, uma gradagem, um plantio, e ora ele pode estar aqui dentro apoiando na tela de alimentação a rotina da distribuição de trato. Ou um caminhão de trato, ou o próprio trator, mais uma carretinha, que nós chamamos de implemento. Tá? Então, esta máquina, né, ela serve ambos os módulos. Então, eu estou começando pelas áreas, porque eu chamo isso de primeiro fator produtivo, que é terra, áreas. Tá? Então, aqui a gente tem ambas as áreas sendo cadastradas. Ó. Eu começo pela fazenda, pelo setor, pelos talhões. Depois eu abro os currais e as áreas agricultáveis propriamente ditas. Então, feito o entendimento, aí é o momento, inclusive, que a gente faz nos projetos, é de, às vezes, enxergar essas áreas e já corrigir alguma área que é muito pequenininha, que é um resquício de uma área comprada, alguma coisa que ficou, que aquele 0 ponto alguma coisa hectare não vale a pena ser mantido no novo sistema e faz a junção. Ou pega uma área muito grande, você fala assim, cara, não dá, eu vou cortar essa área, vou sistematizar ela melhor e vou no sistema novo já colocar T2 com T3 e vou separar as áreas sistemicamente e fisicamente. Então, é um momento super legal de olhar as áreas hoje como vocês as têm e, às vezes, ajustar isso fisicamente, corrigindo isso aqui também, tá? Então, é muito legal esse momento, porque a gente dá o treinamento e você começa assim, peraí, mas esse aqui é um talhão de 10,35 hectares. Vamos lá medir mesmo?
Vamos lá tirar o GPS dessas áreas e fazer exatamente a área produtiva dessas áreas, tá? Então é um momento interessante de trazer isso para um recadastro fino dessas áreas. Curral é muito mais fácil de medir, mas áreas de talhões, às vezes é bom percorrer e ver, e também ter a chamada numeração. Esse códigozinho aqui, ó, ele não se repete. Então, se em algum momento você tem um outro retiro que tem também um 01 do outro lado, e tem um 01 do lado de cá, não vai poder ter no sistema dois códigos 01, tá? Ah, mas eu posso botar letras e números? Pode. Posso colocar o inicial da fazenda mais uma correlação de dois números? Pode. Então, a gente já tem essas chamadas melhores práticas para apoiar num recadastramento que seja necessário, tá? Assim também como os outros dados. Então, a gente tem textura de solo, topografia, fertilidade, né? Então, isso a gente acaba revisando aí junto com vocês. Dentro de cada talhão, ainda a gente vai ter dentro dessa abinha pecuária o que nós chamamos de componentes. Então, eu posso colocar o tipo de bebedouro, tipo da cerca, se é arame liso, farpado, quantos arame tem, se é novo, se é velho, se o bebedouro de quantos litros tem. Então, isso tudo são os componentes de cadastros que a gente vai revisar, tá? E se é um pasto, um piquete, a gente vai dizer qual é a variedade aqui, ó. Então, se é brisantão, se é Tifton, ou seja, se é um pasto nativo das beiradas lá dos morros do Pantanal, ou seja, só que a gente vai identificar também para a gente ver depois a capacidade de suporte dessas áreas. Bom, o fator 2, que eu chamo, que eu já dei uma pequena ensaiada aqui, ó, são as máquinas. Então, todo e qualquer maquinário vai ser recadastrado aqui. Tá? Então, aqui a gente vai dar um código de frota. Ah, mas eu só tenho 3 trator. Ok, nós vamos colocar trator 1, 2 e 3. Ah, não vai chamar mais. Pega aquele Massey lá, pega aquele Jundir lá. Não, nós vamos ter um código de frota. Nós vamos ter ainda a geração de um QR Code interno, tá? Então, isso aqui, ó, nós vamos imprimir, e aí vocês vão adesivar o maquinário, vão adesivar implemento. Por quê? Esse cara aqui, a gente vai utilizar na leitura dos aplicativos que a gente tem, tá? Então, todo esse QR Code vai ser fácil de identificação por os aplicativos, e aqui embaixo também está o códigozinho dele, tá? Mas a gente vai reimplementar todas aquilo que nós chamamos de equipamentos. Inclusive equipamentos estacionários. Então, se tem o grupo gerador, eu tenho a bomba de irrigação, tudo aquilo que mais à frente a gente pode dar manutenção corretiva, preventiva, fazer toda uma análise aqui que a gente tem dentro de manutenção e fazer as análises em cima desses equipamentos. Claro que vai ter uma correlação com o cadastro de patrimônio e ativo lá dentro do SAP, quando o SAP tratar isso. Mas a gente tem toda a metodologia de controle de orímetro, custo da máquina, controle de seguros e apólice, controle de bateria, tá? O centro de custo que ele tem lá dentro do SAP, a gente pode espelhar também, ok? Uma máquina pode ser inativada, ela pode ser vendida, ela pode ser sucateada, né? Então, todo o cadastro de maquinário vai ser revisado. Aí vem as questões. Regis, eu tenho uma grade aqui de 1970. Ok.
nós vamos perguntar para vocês, essa grade, ela já é sucata? Ela é. Então, vende essa grade e ela nem entra no sistema. Tá? Ah, mas eu uso esse arado de vez em quando. Então, ele entra dentro do sistema. Para a gente poder registrar o uso do implemento. Porque implemento, no nosso caso, ele também acumula horas, tá? Então, quando ele está trabalhando com o trator, ele soma as horas do trator. Muito bem. Vamos avançar para aquilo que eu chamo o fator produtivo 3. Dentro dos cadastros básicos, a gente tem um cadastro de culturas. Então, capim, colonião, Tifton, para a gente é uma cultura, ou seja, todos os capins que tem plantados aí, eles vão ser tratados como uma cultura econômica. Tá? A gente vai, vou fazer uma adubação no Tifton. Ok, vai ser registrado aqui. Tá? As espécies de mata também, se for o caso, pode ser o eucalipto, ou seja, todo vai ser tratado como cultura, e dentro das culturas a gente chama as variedades. Então, aqui a gente vai ter o tratamento específico para cana, por exemplo, que variedade de cana que está sendo plantada, ou já tem aí para fazer silagem, suplementação aí dos animais. E assim os pastos, como eu disse. Muito bem. Daí a gente abre para aqueles que são chamados insumos. Lembra que eu falei agorinha que a gente tem um cadastro de item? Aqui é o fator produtivo número 4. Tudo aquilo que se aplica no solo, numa planta ou num animal. Por quê? A gente tem que recadastrar aquilo que são os insumos. Por exemplo, você tem lá um adubo bem genérico, lá o 10-10-10, para aplicar aonde for, certo? Então, esse adubo aqui nós vamos ter a parte de princípio, unidade, formulação, tudo mais de cada adubo, e ele é vinculado àquele cadastrinho de item que a gente falou agorinha, tá? Assim como aquilo que a gente vai dar para o boi, seja a vacina ou seja a ração. Então, a gente também tem estes detalhes aqui. Então, se a gente chamar tudo isso de um insumo, né, aquilo que vai ser comprado, ou misturado, ou aplicado, as 3 telas têm o mesmo conceito. Por que eles têm os mesmos conceitos? Lá no SAP, vocês vão comprar, por exemplo, um insumo veterinário. Vai ser o Colosso FC30. Ok. Mas lá dentro do SAP, ele é um item só. Lá a gente não vai ter aberto qual é o grupo químico, qual a formulação, qual a concentração, classe toxicológica, local de aplicação, indicação de uso, princípio ativo, né? Então, os detalhes, ele é um parasiticida, ou seja, os detalhes veterinários do item, ou os detalhes zootécnicos dos itens, eles vêm para cá, para essas telas aqui, ó. Seja um Roundup para combater mato, seja um medicamento, seja uma ração comprada ou produzida. Então, aqui eu tenho um exemplo, uma ração, leite mix, alguma coisa, ela é proteica, ela tem um nível de massa seca, ela tem um nível de digestibilidade, posso ter ou não uma formulação. Então, eu tenho um controle aqui, de ração comprada assim, ou ração produzida. Então, aquele milho que nós podemos plantar e colher ou comprar, ele está aqui dentro, ó. Ele é o ingrediente. Então, a gente tem mais uma telinha de cadastro de materiais, de insumos. Aqui eu tenho a ração, eu tenho ingrediente, tenho insumo veterinário e tenho insumo agrícola, ó. Tá? Então, se vocês olharem essas telas, elas não têm uma grande complexidade de treinamento.
Não, é tipo, para a gente explicar o que tem essa tela aqui, ó, são 5 minutos. Mas vocês vão ter um trabalho de gerar os códigos identificadores, ó, tá? Então, esses códigos aqui, ó, eles são criados em tempo de projeto. Eles não são códigos automáticos. O código automático a gente vê aqui, ó, pela numeração, ó. Isso é um código automático da tela, ó, tá? Por que a gente pensou nisso? Para a gente manter os mesmos códigos habituais de vocês. Então, nós vamos no treinamento dizer, ó, cara, me dá aí o cadastro de insumos veterinários, que são os medicamentos, vacina, que vocês têm. Aí, seja em Excel, seja como for, num relatório retirado, vai ter seu identificador lá, seu código. E agora, se a gente vê que é um código numeral, que não tem nada para te ajudar, a gente vai dizer o seguinte, ó, vamos criar uma descrição em que a gente saiba facilmente de buscar na tela que é um VET 001, que é um insumo veterinário, ou insumo agrícola, ou uma ração, ou um ingrediente. Então, isso facilita a vida de vocês de cadastrarem um novo, de buscarem nas telas, poder digitar um pedacinho do código e a gente já ir filtrando de acordo com isso. Como está no SAP, cara, se lá no SAP vai ter um código de 15 dígitos, não interessa para a gente, porque a gente vai tratar isso com esses códigos internos, ó. Por trás, sim, a gente vai vincular o milho para a ração com o código que algum dia a gente vai vincular dentro do SAP, que vai ter lá não sei quantos caracteres, não sei quantos itens, tá? Quantos códigos, quantos letras e números vai ter. Ok? Então, esse fator, agora, a gente está pronto para daí dizer, começar a operacionalizar as culturas e os bois. Então, um belo dia, nós vamos chegar para vocês e dizer o seguinte, ô, turma, dá para mim as áreas exata, por exemplo, de cana que vocês possam ter, ou de Tifton, quais são os piquetes que a gente tem, qual é o Tifton que a gente tem e qual é a área que a gente vai. E a gente vai plantar no sistema essa área. Assim como nós vamos pedir para vocês tratarem aquilo que são lotes internos dos animais. Então, aqui nós vamos ter, então, similar à cultura, um dia de carregar esses lotes aqui dentro. E aí nós vamos dizer, ó, bom, aqui nós temos 50 mil animais, e ali eu tenho lote de vaca vazia, vaca prenha, eu tenho os lotes de confinamento, eu tenho lote de bezerrada desmamada, eu tenho lote de tropa de cavalos, e aí nós vamos perguntar, então vamos tratar essa informação aqui, e aí nós vamos localizar que eu tenho uma quantidade que pertence a uma categoria, que é lote próprio, podemos até criar um centro de custo para espelhar lá na contabilidade, tá? E aqui a gente vai dizer, ó, vai dar uma entrada no sistema. Então, esse lote de vacas, ele está aqui, ó, neste pasto, tá? E aqui a gente vai dar uma entrada desses animais. A entrada, através dessa tela aqui, ó, a gente tem um importador da ficha dos animais, tá? Então, esta importação, a gente vai criar aqui dentro todos os cadastros. Então, vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse animal, tá? Ele tem um brinco chip e um Sysbov, tá? Vocês lembram na última demonstração que eu falei assim, tal dia eu vou ter o Sysbov aqui dentro? Ele já está pronto, ó. Aqui o Sysbov, ó. Tá? Então, as informações complementares, se eu tiver lá no teu sistema atual, graus de sangue, pelagem,
filiação de pai, filiação de mãe, tá? Tudo isso pode ser carregado aqui, ó, nessas campinhos que estão sem nada. Ah, tem nome, idade, data de nascimento, ó. Tudo isso aqui pode vir também. Então, essa planilha de Excel, que vai ser usada no momento da importação, a gente vai pegar. Peso de entrada. Muito bem. Quando eu faço o manejo, eu pego o peso de entrada. Mas, a gente, dos animais atuais, vocês vão atualizar esse peso. Seja, de fato, o peso atual, físico, pesado, ou da última pesagem, ou estimado, para a gente poder dar entrada do peso, chamado peso de entrada, que é o peso dentro do dia que a gente vai fazer a importação. No dia seguinte, quando esse animal aparecer, a gente vai pesar ele, e aqui nós vamos ter uma tabelinha criada de todas as pesagens que ele ter dentro do sistema. Ok? E aqui a gente já tem a data de inclusão na BND e a data de liberação da noventena. Então, pode ser que tenha animais que já estão liberados, só não estão vendidos. Então, a gente vai carregar a inclusão da BND, que seja acontecida há quantos anos for, não tem problema nenhum, e vamos já criar a data de liberação aqui também, tá? Então, podia dizer, a ficha individual, ela está aqui, e quando a gente der a importação, a gente vai localizar estes animais aos lotes que ele gerencia, tá? Ok, então, a gente não perde informação nenhuma da importação. Normalmente, e é sempre assim, a gente sempre chega a um cliente que ele já tem animais, a gente nunca é chamado para dizer, ô, Rez, aqui, semana que vem vai chegar o primeiro boi aqui. Não, a gente sempre chega, já tem milhares de bois a serem importados e cadastrados dentro do sistema. Ok? Então, tarefinha de casa é, depois de recriar os lotes, a gente vai fazer as importações aqui. E a gente vai ver, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, então, dentro do cadastro de lote, a gente vai carregar de uma maneira automática os animais, ó. Tá? Então, aqui eu tenho a data de compra, o preço de entrada, o protocolo de entrada, né, as localizações, se ele está ativo, ele está aqui, se ele foi vendido ou morto, ele sai daqui para entrar numa outra tabela, né? Aqui a gente tem as nossas acumulações de custo que vocês tanto esperam que a gente faça, tá? No lote eu posso ter uma cor de brinco, também uma outra metodologia adotada por aí. Às vezes você tem diferentes cores de brincos e para cada lote você identifica ali aquela corzinha, né, a marca que vai ser marcada os animais, os que é obrigatório do lote, né? Então a gente pode ter lotes só de chip, só de brinco, ou de Sysbov, ou os 3 marcados como obrigatórios, para a gente ter a gestão completinha ali dos animais, tá? Ok. Então, isso é trabalho de implementação, podia dizer, né? Todo o tempo que a gente vai ter para começar a operacionalizar os animais dentro e preparar para o dia de uso do sistema. E aí a gente abre para os chamados apontamentos, ó. Ambos os dois modos, eles têm diversos apontamentos, ok? Então, a começar, por exemplo, do agrícola, ó, ao abastecimento da máquina. Eu só vou abrindo aqui para vocês olharem, ó. Alocação de pneus, né? Vamos abrindo aqui. Checklist de equipamentos, ó. De vez em quando a gente vai fazer o checklist. Que mais? A lubrificação de máquinas, tá? A operação agrícola, né? Que vou fazer uma roçada num piquete. Aos olhos de um agrônomo como eu, cara, deu partida na máquina, foi para algum lugar, é uma operação.
Qual é o nome dela? Nós vamos criar aqui dentro o nome. Então, a operação agrícola é uma tabelinha que vocês vão dizer tudo que fazem. Tudo que vocês fazem com maquinário o dia inteiro. Transportei água porque o trem lá quebrou daquele bebedouro. Usou máquina? Usou. Então, registra que você fez transporte de água com aquele trator carregando aquela carretinha lá de tanque para colocar água naquele bebedouro. Ok? Fui pagar fogo que veio do vizinho. Beleza. Registrou. Por quê? Na grid aqui, ó, o equipamento deu partida, a gente vai controlar o orímetro dele inicial e final. Tá? Usou o insumo, aplicou esse insumo, essa quantidade total aqui, ó, vai ser controlada. A pessoa que trabalhou, vamos controlar ela também. Tá? Então, em que áreas eu trabalhei? Então, de novo, aquele conceito do talhão ser uma área agropecuária. Fiz qualquer coisa, gente... fui lá roçar e fazer feno do Tifton. Ótimo. Vai ser naquele dia, você cortou aquele Tifton que gerou um custo daquela operação. Custo do equipamento, custo da mão de obra, custo do insumo. Quando a gente trata isso, ó, equipamento, mão de obra, insumo, é a mesma racional que a gente utiliza no dia que você tratar esses animais aqui, ó, com ração. Aqui tem custo do insumo, que é a da alimentação, custo da pessoa e custo do equipamento, se tiver, ó. Tá? Então, mas dá muito trabalho. Não sei não. É tão fácil controlar isso aqui, ó, que fiz o uso do trator, aquela pessoa, e fez a distribuição lá, ó. Aí você fala, não, mas eu só joguei 200 quilos de ração. Mas peraí. Esse 300 quilos aqui, ó, mais se a ração custa R$100 o quilo, foi R$3.000 que saiu de um lugar e foi para o outro. Não vale a pena gerenciar? Claro que vale. Se todo dia você mexe R$300 ou R$3.000, no mês inteiro dá 300 mil, 500 mil, R$1 milhão. Então, vale a pena controlar? Claro que vale. Porque movimentou materiais, isso vem para cá. E daqui nós vamos saber, isso acumula custo por lote? Acumula, porque eu tenho que identificar para quem que eu estou distribuindo. Mas naquele pasto lá tinha 2 lotes. Ok, não tem problema. Informa que tem os 2 lotes aqui. Tá? E aqui nós vamos saber, ó, a ração, a pessoa e a máquina. E o total que custou nesse dia fazer essa distribuição aqui. E essa tela, ela que é o mais legal, que a gente vai implementar depois, ela vem aqui, ó, chamado movimentação de estoque. Quando for de saída, a gente vai baixar estoque. Aqui, ó, isso aqui, ó, uma alimentação, ó, de saída, e que é isso aqui que o SAP vai tomar no final do dia, da noite, da madrugada, vai baixar esse estoque lá do lado dele também. Nem que a gente faça essa baixa manual agora, mas a gente vai sincronizar esse estoque que essa tela baixou, que aqui nós vamos ter no detalhe quais os lotes, quantos boi, certo? Toda a camada zootécnica, podia dizer assim, não precisa estar lá dentro do SAP, a gente só tem que levar o centro de custo, se for o caso, né? A dimensão que ele vai exigir e de qual depósito a gente vai baixar esse estoque. Para daí fazer um ponto de ressuprimento, sendo que lá no compras a gente tem que controlar esse estoque para o SAP comprar direitinho. Tá? Então, alimentei uma planta, fiz um trabalho agrícola, alimentei um boi, fiz um trabalho pecuário. Mas no boi eu posso... A planta eu não vou alimentar individual, mas no boi eu posso fazer um indivíduo só. Posso,
Porque aquela vaca lá estava doente, eu dei uma ração diferente para ela. Aqui é no indivíduo, ó. Tá? Então, a alimentação dita no lote. E essa alimentação, você fala assim, ô, Rez, o meu negócio aqui é só pasto. Ok, beleza, mas você distribuiu sal proteinado, é uma alimentação. Ok, é uma alimentação, vem para cá para a gente botar a baixa desse estoque aqui acontecendo. Tá? No indivíduo também, eu tratei ele no indivíduo. Beleza? Alguma dúvida até agora, pessoal? Estou muito quieto. O Regis, me Pode ouve? falar. Só uma Perfeitamente. dúvida, Regis. Quando a gente fala desse controle desse estoque no SAP, que deu a entrada, o material vai para o estoque, a gente vai ter um controle no SAP e um aqui também? Vai. E essa conciliação vai ser um controle, vamos dizer, paralelo ou naturalmente o do SAP já vem para cá? Isso. Então, são duas movimentações, por exemplo. A movimentação, como se fossem setinhas. A origem do item é SAP, a compra do item é no SAP. Ok. A entrada de nota no SAP. Aí a gente atualiza o estoque do lado de cá. Ah, tá. Um novo item. Eu tenho um saco de prego para manutenção de cerca. Esse novo item é SAP. Eu tenho que enxergar o novo item criado. Entendi. Ok. Esse podia ser SAP e AgriEx. O contrário, ou seja, e aqui a gente bloqueia pro dedinho do usuário, né, não criar um novo item do lado de cá. Tá? Ele só vai ver. Ok. No dia seguinte, quando a gente tiver esse mecanismo todo mapeado, é a seta de volta, é o consumo. Então, a gente organizou que todos os consumos de todos os módulos, eles passam por essa tela. Tá. E essa é a única tela que vai, na API, dar a saída do consumo interno para o SAP. Tá? Então, é essa tela aqui, que é a chamada movimentação de estoque, que eu vou levar de saída. Ó, tal dia, nesse apontamento, nessa hora, eu tive um consumo deste item nesse depósito, com lote ou não, nesta quantidade, para você baixar esse AP. Então, baixa para mim essa quantidade, e aí ele vai fazer a atualização do estoque e o consumo interno. Entendi. Tá, então não tem que haver um trabalho em duplicidade. Você comprou, você deu entrada no produto, vai para o SAP, e aí de alguma forma o SAP, o sistema de vocês, vai lá no SAP e busca esses números, ou seja, posso entender que o saldo de estoque que tem no SAP vai ser o número final lá, vai ser igual que tem no sistema aqui de vocês. Isso. Tá, entendi. A gente só tem que prever as chamadas exceções. Por exemplo, você deu entrada de estoque, mas depois cancelou a nota. Tá. Aí você fala, devolução e cancelamento de nota, por quê? Houve, sei lá, algum problema com esse fornecedor, cancelou o pedido. Ok. E aí eu tenho que reatualizar essa quantidade porque você deu o cancelamento da nota. Tá ok. Tá? Não, então, esses são gaps da própria integração que a gente tem que mapear, ou seja, as exceções do mundo perfeito, né? Perfeito. Então, o mundo perfeito entrou com a nota, maravilha. E se essa nota lá dentro do SAP, você colocar ela como despesa, certo? Essa é uma compra pequena e eu vou despesar essa nota, não vou controlar estoque. A gente tem um mecanismo de pegar essa despesa e fazer
a absorção dela do lado de cá como despesas. Perfeito. Tá? Ou seja, olha só o que a gente criou aqui, ó. Você fala assim, despesa pecuária. Ah, pagar um veterinário, 3 dias de veterinário, é uma despesa? Sim, é uma despesa. Ok. Eu tenho que absorver isso do lado de cá? É claro que eu tenho que absorver. E isso não vai para a rotina de estoque, logo, porque é serviço. Ok. Mas nós vamos criar aqui, ó, uma tabelinha de chamado tipo de despesa, em que eu posso absorver para o boi e pagar a energia elétrica, ó. Então, contas a pagar, todo o processo de pagar uma conta de energia elétrica está dentro do SAP. Certo? Certo. Porém, contudo, entretanto, eu tenho que pegar essa despesa que seja de R$ 1.000 e eu vou ratear ela sobre os lotes ativos que essa fazenda tem. E o boi vai pagar cada um centavinho que seja para custear a energia elétrica. Perfeito. Similarmente, é a despesa com equipamento. Então, você fala assim, cara, aqui na região, a gente manda todas as máquinas para um prestador de serviço lá, é o Zé Mecânico. Ok, o Zé Mecânico vem aqui, cuida de tudo, depois ele fatura uma nota de manutenção de todos os maquinários. Ok, então a despesa, eu posso abrir máquina a máquina, aí nós vamos dizer, cara, pede para lá para o Zé Mecânico mandar 5 notas, uma para cada máquina. Aí você lá no contas a pagar, paga certinho o prestador e aqui a gente absorve o custo dessa manutenção. Tá claro. E no caso ainda, para fechar, a gente tem aqui na parte de planejamento também a rotina de despesa agrícola, tá? Então, você fala assim, ó, eu contratei um terceiro que veio fazer uma nova represa, ou que veio fazer uma roçada, ou que veio fazer qualquer coisa, e ele lançou uma nota que é uma despesa também para despesa agrícola. Aqui, por exemplo, eu tenho um lançamento de pagamento de arrendamentos, ou eu tenho, por exemplo, a própria energia elétrica, ou o pagamento da cantina para as áreas, certo? Ou energia elétrica, ó. Aí você fala assim, mas peraí, o Tifton come energia elétrica? Claro que come, né? Porque eu custeei toda a energia elétrica da fazenda para cuidar, a oficina estava ligada, a cantina tinha energia elétrica, tudo isso tem energia elétrica, eu posso fazer um rateio e pegar a mesma conta de energia elétrica e fazer o seguinte, ó, uma divisão. Essa fazenda é agropecuária, ok. Parte os boi que paga, parte é as outras áreas que pagam. E eu faço um rateio. A minha energia custa 6 mil, milão é os boi que pagam, e os 5 mil é as áreas todas que pagam. Então, isso é uma metodologia de apropriação de despesas e custos e está intrínseco aqui no sistema, por exemplo, mas nós vamos chegar a discutir isso. Porque, senão, o boi dentro do nosso sistema ele vai custar muito mais barato do que você tem na contabilidade. Aí você fala assim, não, mas peraí, olha os grupos de despesa aqui, eu tenho mais 1 milhão por ano que o boi não está absorvendo, gente. Pelo amor de Deus, está errado. E aí a gente vai juntar o que você tem do lado do SAP como despesas, que são de natureza de despesa mesmo, e aí a gente vai fazer a absorção dessas despesas aqui, ó. Isso, pessoal de pecuária, fica doido, né? Porque eles pulam alto, porque como assim? O que o boi vai ter que agora absorver coisa que a gente nunca absorveu? Ora, mas então o custo da arroba, o custo do bezerro não está certo. Hein? Simples assim. Tá? E é algo que a gente vem ao longo dos anos implementando essa gestão, podia dizer, de enxergar realmente a rentabilidade das coisas corretamente.
Ah, mas o boi não foi feito para dar lucro aqui. Opa, tá errado. O boi foi feito para dar dinheiro, sim, ué. Senão deixa o dinheiro no banco. Certo? Não, perfeito. Tá? Ok. Agora eu vou entrar numa área bem legal que vocês vão gostar. Ó. Dentro do módulo agrícola, a gente tem aqui uma área de planejamento e de custeio de safra. Certo? Então, vamos aqui, ó. O processo orçamentário de qualquer atividade, eu posso criar um orçamento anual e olhar a viabilidade econômica disso. Certo? Antes de fazer qualquer coisa. Então, eu vou fazer uma área de napieira aqui, uma área de cana-de-açúcar. Beleza. Eu posso orçar esse planejamento, criar aqui a matriz como se fosse aquele... No SAP a gente tem um conceito de BIL, lista de materiais, sabe? Aqui a gente também tem um conceito de lista de materiais. Só que é uma lista agrícola. Dentre elas, as operações e os insumos. Legal. Aí você fala assim, isso aqui eu posso orçar e já hectarizar o custo. Beleza? E aqui a gente vai ter um orçamento para fazer qualquer coisa, uma área nova, uma reforma de pasto, uma que seja. E depois a gente também tem como confrontar aquilo que a gente chama de análise previsto e realizado. E pegar o desvio. Então, se eu tenho um negócio previsto, aqui eu vou aplicar 13 milhões de reais. Quanto nós já gastamos até agora? Quantas horas máquina? Quantos insumos a gente aplicou? Lembra que eu falei, ó, deu partida no motor, vamos apontar e organizar? Essa informação vai vir para cá. Ó. Tá? E, em paralelo, nós fizemos também um planejamento da pecuária. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Tá? Hoje, essa tela, ela chama planejamento de confinamento, mas ela podia ser chamada planejamento estratégico da pecuária. Por quê? E aqui eu vou abrindo exatamente o que a gente faz. Ó. Primeira grid, a gente vai colocar aqui, ó, todas as chamadas fazendas e negócios. Então, eu posso ter macho inteiro, posso ter capado, posso ter vaca, bezerro. O que nós vamos dizer? Ó, quantos, a meta de animais, as datas de início e fim, os rendimentos de carcaça esperado, o peso de abate esperado, né? E aqui, por fim, a gente calcula o ganho de peso em arrobas, arroba líquida, e peso em quilos, e quantos dias de confinamento ou de extensivo a gente vai precisar para atingir esse peso final. Aqui nós vamos colocar o custo de identificação por arroba, GTA, sanitário. Vamos colocar aqui o chamado custo operacional, tá? Vamos colocar aqui uma taxa de mortalidade média esperada, aqui de 2%, por exemplo, e vamos começar a planejar o ano pecuário. Muito bem. No confinamento, a gente vai ter aqui, ó, a capacidade de hospedagem em número de animais. E aqui a gente abre, ó, quantidade de fêmeas, macho inteiro e castrado. Tá? A gente pode ter um número só, mas aqui a gente abriu em 3, porque naturalmente esses caras são separados. Eu não vou botar fêmea perto de castrado, até porque o tamanho, a competição de chegada no coxo, nem macho inteiro com fêmea, porque dá BO, e o macho inteiro, pela agressividade, ele também tem uma dominância zootécnica com os outros, então, normalmente ele fica separado. Então, cada capacidade estática desses 3 perfis aqui a gente vai mensurar. Ok. E aqui a gente começa a abrir as chamadas rações. Aquelas rações lá que a gente cadastrou, a gente vai saber, por exemplo, o GMD delas, ou o que a gente pretende de ingestão de matéria seca, o chamado IMS. Muito bem. Cadastramos aqui a ração com o seu custo unitário. Vamos abrir os ingredientes aqui, ó, também com seus custos e os seus percentuais.
para a gente chegar aqui, ó, naquilo que nós chamamos de planejamento de compra. Aí você fala o seguinte, ó, cada ingrediente, seja se eu estou comprando milho, soja, eu tenho uma quantidade em estoque, eu tenho uma quantidade sugerida e uma quantidade necessária. Por que que o sugerida deu 0? Porque eu tenho um total de estoque igual ao total calculado. Mas mesmo assim eu criei um necessário aqui, ó. Então eu vou comprar 10 mil, sendo que eu já tenho 100 mil quilos, 100 toneladas, ó. Vamos comprar 10. E aqui, ó, eu disse em que mês que eu queria fechar o meu 100%. Eu coloquei em fevereiro 20, em março 20, em abril 60. E fechei meu 100% de compra desses ingredientes. Aqui nessa grid eu coloquei a cotação esperada no mercado. Então, para cada quilo de soja eu vou pagar R$1, R$2, 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 R$3, R$3. Ou seja, a curva de preço mercado que eu acho de cada ingrediente desse, ó. Ah, mas esse cara aqui é núcleo. Núcleo, os caras me entregam a R$1 o ano inteiro. Beleza, coloca aqui, ó. E aí nós vamos chegar no que nós chamamos de esforço de compra, monetário. Para cada ingrediente, a gente vai dizer quanto vai custar aquela compra daquele mês para a gente poder controlar isso ingrediente a ingrediente. Ah, mas eu só pago daqui um ano. Ok, mas isso aqui é uma conta como se fosse um pagamento à vista, balcão, tá? Pagamento seco. Porque aí é contas a pagar lá dentro do SAP. Isso aí é outro ambiente. Mas aqui eu tenho uma projeção de custo cada mês quando eu fecho 100%. E aqui embaixo a gente também tem, então, cada mês quanto vai custar esses ingredientes aqui. Próxima pastinha, a gente vai fazer uma análise. Então, aqui cada mês, quando atingiu o seu 100%. E aqui, ó, a gente vai abrir. Então, olha só que legal. Eu fiz a minha compra fevereiro, março e abril e escapei da alta de preço. Então, nós vamos mostrar que a sua compra foi esperta, uma compra inteligente. Mas eu posso ter outros ingredientes, ó, e que eu poderia ter me antecipado um ano antes de pegando a baixa e eu comprei. Aqui eu poderia ter comprado 100% e escapado dessa alta de preço. Aqui eu comprei, ó, 60% já no pico de preço. Então, essa é a análise chamada preço projetado versus quantidade projetada. Tá? Isso aqui é um dedo duro. Isso aqui vai mostrar exatamente onde que vocês estão comprando certo ou comprando errado. E aqui, ó, é a capacidade de guardar esse material, que é a chamada capacidade de recepção. Ah, eu comprei 1 milhão de toneladas de milho. Cara, e vai ter como guardar? Essa é a pergunta. Tá? E a gente vai cadastrar os silos de armazenagem dentro do sistema. Então, aqui dentro, a gente tem a capacidade de recepção de ingredientes, ó. E aqui nós vamos cadastrar exatamente para cada ingrediente a capacidade mensal de recepção. Super legal isso aqui. Isso aqui já você fala, se eu economizar 50 centavos aqui em cada tonelada que eu compro, isso aqui já paga o sistema. Ok, aí é essa aba de rações e ingredientes. E aqui eu tenho uma análise de duração desse estoque pelo consumo. Pastinha de animais. Aqui a gente vai dizer, olha, meus animais, eles entram e conforme lá o GMD, eles saem. Então, a gente sabe a entrada e a saída. Ok? E assim a gente vai montando a entrada e a saída. E aqui dentro a gente vai montando a entrada e de acordo com a capacidade estática que tem de guardar esses bois, de hospedar esses bois. É como se fosse um hotel, né? Ou seja, é físico. Eu não consigo botar 2 bois no lugar de 1. Eu tenho uma capacidade de conforto dentro
tanto em pasto quanto confinamento. Isso aqui é muito mais agressivo para confinamento, né? Então, isso aqui se vale. E aqui ele vai mostrar as duas curvas, ó. A curva de entradas e a curvas de saídas de animais. Até você realmente fazer. E isso aqui é projetado, ó. Quando começar a vender, ele vai gerar uma curva de executado. Também no compras. Aqui eu projetei a reposição desses animais e depois a gente vai ter uma curva aqui de executado de reposição. Se eu atrasei a reposição de entrada, é óbvio que eu vou atrasar a saída. Porque esse animal também é físico, ele engorda lá, sei lá, 3 quilos por dia. Um animal não engorda 50 quilos por dia. Logo, isso aqui, essa curva vai sendo empurrada para frente. Empurrou para frente é dinheiro que você empurrou para frente. E aí você saiu da janela também de cotação ideal de venda de bois, né? Então, aí é um planejamento. Bom, e aí a gente chega num resultado, ó. Olha só que legal. Todos esses caras, comprar, impostos, frete, alimentação, custo GTA, custo sanitário, de identificação e custo operacional, eles vão sendo somados. E a gente vai abrir aqui, ó. Exatamente qual é a composição de cada, podia chamar grupo de despesa, né? Então, impostos teóricos, né? Não é o que foi pago, é o que foi calculado. Frete também, o que foi calculado. Alimentação, que a gente custeou toda ela aqui, né? GTA sanitário, isso vai mostrar um gráfico de pizza aqui, ó, tá? Então, aqui a gente vai ter um total de custo e um total de resultado, e se vai estar vermelhinho, se vai estar azulzinho aqui no final, é só questão de replanejar ou chegar naquilo que a gente chama simulação de compra e venda para poder ter um resultado esperado. Então, se fiz todo o meu planejamento e ainda eu vou ter que vender o boi a R$1.000 arroba, cara, tem uma coisa errada. Volto e replanejo aqui, ó. Então, se eu continuo com o meu cenário sempre tomando tinta vermelha aqui, ó, a gente tem que pensar e talvez fazer uma simulação de compra e venda aqui melhor para ter um ponto de equilíbrio aqui, porque o mercado não paga R$1.000 arroba, paga 300. Regis, Pode falar. Então eu posso entender aqui que se eu quiser saber o custo do nosso animal lá no confinamento, eu consigo ver aqui todos os tipos de custos que estão sendo carregados nesse animal. Sim. E se eu tenho animais que estão sendo, sei lá, tratados a pasto, eu teria uma outra tela aqui que eu consigo identificar separadamente o animal confinado e o a pasto, é isso? É assim, em tese, o custo por lote é o mesmo. O lote, onde ele estiver, ele vai absorvendo o custo. E a gente tem uma análise de custo por lote aqui, ó. Tá? É o lote que manda. E aí, isso aqui é apenas um cenário de planejamento para entrar num ano já sabendo o que eu preciso comprar, a que ponto esses ingredientes eu tenho viabilidade, olhando se eu estou comprando bem, tá? E fazendo o planejamento de animais aqui. Ah, meu giro aqui é de cria, de bezerrada, ok. Então a gente modela aqui, que para eu ter X bezerros entrando e saindo, eu tenho que aproveitar os preços e a viabilidade e propor um resultado aqui. Entendi. Tá? Ok, aí você vai, nessa simulação de compra e venda ainda, você vai saber se tem viabilidade calculada antes de fazer qualquer operação, tá? Então, isso serve para tudo. Ah, eu quero fazer uma reposição de vacas. Ok, na compra eu cadastro as coisas, na venda ou na produção de bezerro faço aqui ao quanto esperado, as despesas e vou para a viabilidade aqui. É como se fosse uma calculadora
de vendas e compras para dar uma noção de resultado esperado, Ok, obrigado. tá? Mas esse cara planejamento, ele responde muita coisa, ou seja, claro que a gente vai modelar de acordo com os planejamentos de você. Vocês já fazem isso hoje, mas pode fazer em Excel, no papel, alguém já faz isso aí. Ou se não faz, vai ter como fazer fácil agora através dessa tela, tá? E isso pode ser versionado, pode ser feito 50 vezes. E aí faz um cenário que seja o planejamento, que isso vá depois para o SAP transformado em pedidos de compra, né? Então isso vai se abrindo lá. Então eu tenho que, ó, fazer uma compra disso em peso nesses meses aqui, ó. Isso se transforma em pedidos de compra lá dentro do SAP, já que nós não vamos comprar, é o SAP que vai comprar. Ok? Bom, alguma dúvida mais? A gente vai entrar agora nos apontamentos, propriamente ditos. Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Tá tudo certo, né? O silêncio me deixa em dúvida se tá indo muito bem ou muito mal. Regis, Muito bem, muito mal. Vou fazer só mais uma Exatamente. perguntinha. Todo esse sistema ele é amigável com Excel, né? Eventualmente. Qualquer coisa que eu trabalhar aí, eu consigo levar para lá para analisar informações também? Assim, Power BI, Ah, né? tá. São os caras que a gente indica. Tá. Ou você faz uma ODBC com Excel também. Então, Ok. você faz lá no banco, Não, diretamente no banco de dados. tá ótimo. Ok. Tá? Bom, aí o dia a dia, né? Passada essa fase de planejamento, a gente vai para o dia a dia. Então, são várias telas aqui, ó. Então, vamos falar o seguinte, ó. Alimentação, a gente já viu as duas, né? Alimentação no indivíduo e do lote. Suplementação mineral, ração, distribuição, caminhão de trato. Aí a gente entra aqui, ó, nas entradas. Então, essa entrada é geral, que às vezes fazenda sem identificação. E essa tela aqui, ó, é a tela de manejo do indivíduo, a tela que a gente faz no curral. E aqui dentro eu tenho o botãozinho aqui, ó, de capturar peso, tá? Com balança. E essa tela, ela pega a conexão com bastão, para a gente poder pegar brinco, né? Isso aqui preenche com a numeração, preenche com Sysbov, certo? E captura peso, balança, ó, tá? Então, essa tela aqui que é a tela de manejo, podia dizer. Essa tela do manejo, é ela que vai, conforme vai inserindo, ela vai criando os animais aqui dentro, ó. Tá? Na grid aqui. Ok? Então, eu estou sempre processando uma nota, uma GTA, dando um protocolo. Então, todos os animais que vão sendo guardados aqui, passados, a gente marca, ó, que ele está naquele local, que ele ganhou esse protocolo, e essa tela aqui que ela vai baixar estoque do protocolo, tá? Que é aqueles medicamentos que a gente viu lá atrás, ó. Tá? Então, entrada de tanto de gado geral quanto individual. Depois disso, a gente tem as chamadas, depois de entrada, os manejos, ó. Então, manejo, manutenção de currais e pastos, para lançar o que vai ser sendo utilizado de maquinário, poda, e aí a gente tem registro de morte, pode acontecer, morte acidental, tudo que aconteceu, a gente vai dar baixa desse animal e o motivo de morte e tudo mais, tá? E aí a gente entra no manejo reprodutivo, podia dizer, ó. Então a gente tem
O IATF, ó, vai ser criado aqui todos os animais que vão ser pré-selecionados para o manejo. Depois disso, a gente vai criar um chamado protocolo hormonal, né, em cima do Código do Manejo Reprodutivo. Vamos marcar as vacas aqui, ó, e as atividades que estão sendo feitas no protocolo. As vacas que foram aplicadas, o hormônio. Depois disso, a gente vai para inseminação. E essa tela aqui é que nós vamos dizer, ó, tal dia, essa vaca passou, recebeu a inseminação, qual colaborador e que mais esteve envolvido aqui dentro, e essa fêmea foi para a inseminação. Ok. Passou uns dias, a gente vai fazer o chamado resultado, tá? Chamado resultado de prenhez, tá? Então, vamos lá, fazer o toque, ou por vídeo, que seja, ultrassom, a gente vai determinar que é o resultado individual de prenhez, quer ver? Aqui, ó. Porque esse de cima é como se fosse pelo lote. Aqui eu não controlo o indivíduo, eu controlo só a quantidade de vacas prenhas. Aqui eu tenho o indivíduo. Por que eu tenho sempre um paralelismo? Porque às vezes tem cliente ainda que não tem manejo individual, gente, não tem identificação. E a gente tem que estar preparado para apoiar o cara que não tem identificação, tá? Então aqui dentro eu fiz que essa vaca, ela está positiva, tá? Bom, deu positivo, a gente pode ter ainda uma ocorrência interna, que é o chamado registro de aborto, tá? Então, fui lá, acompanhei a vaca, vi que ela está vazia, então tem um registro de aborto aqui. Dando tudo certinho, este animal vai ter um nascimento. Então, um belo dia, eu vou registrar no sistema que essa vaca pariu, e esse aqui é o bezerro nascido. Posso pegar o peso dele, o sexo dele, e posso dar já uma identificação para ele, ó, que seja um brinco. Sisbov não é obrigatório fazer, né? A gente tem, acho que até 6 meses para fazer a declaração do nascido em Sisbov. Então, essa vaca, ela tem um nascido já registrado para ela. Tá? Regis, Pode falar. o sistema, então, eu consigo vincular a matriz ao produto dela. E, assim, fazer o acompanhamento dessa produção dela, se é boa ou não, e servir como um critério de descarte. Então, eu vou ter essa opção. Sim. Tá? A outra dúvida minha é em relação assim, a manejo. A todo manejo que eu for fazer, eu vou ter a base dos animais completa para utilizar, ou eu tenho que primeiro pré-selecionar os animais que eu vou utilizar? No caso do IATF, a gente vai fazer uma pré-seleção. Mas eu posso fazer uma pré-seleção geral, Isso. ou todo lote eu tenho que fazer uma pré-seleção? Não, na verdade, assim, ó, essa tela ela está preparada para você pegar peso de animais de até, os nascidos, por número de partos de até, peso de bezerro ao nascer, ou se você fala assim, ó, isso nada me serve, eu vou nomear diretamente o lote. E aí você já pega o lote, pau, direto aqui, e você quer só e todas. E aí a gente vai buscar todas aqui. Tranquilo. Então, posso fazer por lote mesmo. Isso. Certo? Então, vai ser ao nível de critério que você quer adotar. Por isso que a gente pega, ó, eu só quero vacas acima de 280 quilos. Ok. Até 300 quilos. Então, você preenche aqui e ele vai se pré-selecionar, entendeu? Então, entendido. Obrigado. Tá? E isso é uma questão só de uso da tela. Quando você for treinar,
você vai ser treinado a entender todos esses 5 tipos de pré-seleção aqui, tá? E obviamente que nasce lá atrás com o próprio cadastramento de lote. E o momento que a gente vai virar. Você vai falar assim, cara, eu já tenho 5 lotes de vaca pré-selecionada. Ok, a gente já vai passar essa fase e já vai direto para a inseminação que seja. Ou você vai ter, ó, eu tenho esses lotes já de vacas inseminadas, elas já estão na semana 15 de gestação. Ok, aí a gente vai ter que dar entrada no lote de acordo com cada etapa que ela já está passando. Agora, esse aqui, ó, esse animal da vaca, que foi a pergunta que vocês fizeram, ó. A vaca 9, aqui, ó, ela já é uma mãe de nascimento interno, ó. Então, aqui, ó, a gente vai registrar todo o histórico dela e os nascidos e os pesos dela aqui, ó. Tá? Ok? Então, isso vai marcando. E no caso do animal aqui, ó, que é o brinco, o chip, esse cara aqui, ó, ele é o nascido interno do sistema. Então, isso faz com que eu consiga já referenciar esse animal aqui, ó. Ele vai ser preenchido já com o código da mãe. Deixa eu só achar esse cidadão aqui, que aí ele vem aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Aqui já é o vínculo dele com a mãe, ó. Tá? Então, nasceu dentro do sistema, a gente já vincula um com o outro. Ok? Bom, e aí nasce um item dentro do SAP também. É outra rotina que a gente vai ter que incrementar, porque nasce um item. Né? Nasce lá no ativo biológico, lá um item também. Ok? Bom, aí chegou a bezerrada, nós vamos ter que fazer o que nós chamamos uma evolução de categoria. Também a gente tem, também aqui, ó, nós temos que evoluir esses bezerros depois de desmamado para uma nova categoria, ó. Então aqui também tem categoria atual, categoria nova, ó. Tá? E a categoria, ela vai ser criada aqui, ó. Vou ter que fazer a evolução manual no sistema ou é automático? Sim, não. Eu podia dizer que ela é automatizada, tá? Por quê? A gente não pode esquecer do estoque do ativo biológico lá dentro do SAP. Então, isso é um processo. A gente tem que dizer, ó, todo mundo aí, agora nós estamos fazendo a evolução de categoria. Aí o pessoal de back-office tem que falar assim, ok, aqui no meu item que é vaca ou bezerra, eu tenho X itens de estoque, certo? Então, isso também tem que ser validado com a retaguarda de vocês que está dentro do SAP. Porque eu não posso ter 2 números diferentes, entendeu? Sim. Então, nós não podemos evoluir aqui a garrotada sem evoluir dentro do SAP também. Senão, nós vamos ter 2 números no final do dia. Isso é extremamente ruim para a operação de vocês. Bom, por fim, a gente evoluiu essa bezerrada, e aí a gente, se for olhar, por exemplo, confinamento, eu posso fazer vacinação, né? Posso ter transferência de locais também, entre currais e pastos, né? Entre curral, pasto, curral, pasto, curral. Ok, transferência de locais. E aí a gente vai chegar numa tela chamada consulta e habilitação de lotes para vendas. Esta tela aqui vai dizer o seguinte, ó, esse lote está pronto para vender. Tá habilitado, podia chamar assim. Tá? E aí a gente vai ter a parte de vender os animais aqui dentro, ó. Tá? Mas é um SAP que vai fazer nota fiscal de venda. Claro que é o SAP que vai fazer a nota fiscal de venda.
Mas aqui dentro eu vou ter os lotes que vão ser habilitados, para quem eu vou vender, né? O belo dia que eu vou embarcar esses animais. Então, eu tenho um manejo de saída, tá? Para quê? Para embarcar os animais, certo? Então, a saída, eu tenho que saber a identificação, se o Sisbov está fora da noventena, se o peso do boi está dentro do peso do contrato ideal, que mais? Os animais por GTA, tá? A nota fiscal e a placa do caminhão. Então, o manejo de saída é que eu vou registrar toda a informação que eu tenho que fazer animal a animal. Quantos animais foram processados, para daí essa tela ela ser emitida uma nota fiscal de venda, né? A nota fiscal de comercialização. Se não me engano, no Mato Grosso do Sul, ainda vocês vão fazer a nota no portal da Cefaz do MS, que é uma nota manual, que é um trem de doido, certo? Não é automático. É isso mesmo. Né? Então, vocês vão pegar dessa tela e vão fazer o seguinte, ó, eu vou emitir uma nota de quantidade de bois, ou por peso em pé, aí vai ter que ver como é que foi feita essa venda, seja uma venda para frigorífico, seja uma venda para um produtor final. Não precisa ser necessariamente uma venda abate, mas na saída a gente vai fazer um manejo. Havendo o abate, a gente vai fazer uma tela aqui chamada resultado de abate, tá? E vamos registrar aqui dentro o resultado de abate, ó. Tem frigorífico que vai mandar certinho o resultado de abate. E é aqui dentro, ó, peso quente, peso frio, peso carcaça. Tá? E os caras já mandam isso separadinho, ó. Tá? Peso carcaça é o que é considerado para poder efetivamente receber do frigorífico. A não ser que ele tenha pagado por arroba viva, né? Peso em pé, que ninguém mais vende desse jeito. É sempre peso carcaça com um rendimento individual do animal. Ok? E aí é o final do ciclo, ou seja, é a nota fiscal e o resultado de abate dos animais. E aí é questão de interpretação de dados, de rendimento da carcaça, por raça, por idade, outras coisas que a gente pode explorar aí, mas esse seria o fim do processo interno, né? De comercialização. E aí, senhores? Tá? Fechamos 1h30, quase. E eu tenho uma demonstração às 10, tá? Só para te avisar. Tá. Outra. Mas o que a gente percorreu aqui, o que vocês acham? Robson, Michel, Onofre. Ô Regis, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Esse sistema de vocês, ele conversa com o mapa ou não? Bom, o que você usa do mapa hoje? Você emite GTA? O extrato, Saldo. porque a minha preocupação é o seguinte, dentro do sistema de vocês eu consigo jogar uma planilha com um Isso. Sysbob aleatório ou eu uso a base do Ministério? Isso. Aqui nós temos a importação de Sysbov, tá? Então, são dois apontamentos que a gente tem, que é a geração dos anexos e a geração do protocolo do manejo de entrada, tá? E tem depois a importação do arquivo de animais processados, tá? Eu até tenho aqui, ó, os layouts, só para vocês verem aqui, os layouts Sysbov. Eu não sei se na outra já tinha mostrado, ó, que são as
planilhas de identificação e depois na geração do Excel. Você vai mandar para a certificadora, ó. Tá. Então, na verdade, são 3 arquivos, né? O arquivo que você manda para a certificadora, o arquivo que a certificadora te manda de volta de animais processados, certo? E os anexos, que são esses layouts aqui, ó, anexo 16, 17, de entrada, de morte, de comercialização, também são gerados por dentro do sistema. Maravilha. Falando em rastreabilidade, outra dúvida. Na saída de animais, o sistema de vocês, naquelas telas, tem trava? Tipo, quero Tem embarcar trava. só macho, Sim, noventena, tudo, né? Noventena, animal entreverado, vaca prenha, insumo ativo, né? Fora do intervalo ainda dentro do intervalo ainda do princípio ativo, podia dizer, né? Então já tem alguns frigoríficos que pedem como se fosse um laudo adicional aí para você saber se está fora do ativo ainda das vacinações, né? Entendi. E falando em ERA, se trabalha com o Ministério, eu não entendi a necessidade de evolução de ERA, já que o Ministério evolui automático. Cara, de novo, o automático do Ministério, ele não está vendo o estoque dele. Realmente em compras, que o cara lança, por causa dele, a GTA errada. E lá você recebe já uma GTA emitida que não está batendo com a idade correta dos animais. Aí você lança uma entrada numa GTA diferente e dá erros de saldo. Só por conta disso. E que cada nota fiscal que você compra de animais ou vende de animais, conforme a era, é um item diferente dentro do SAP. A não ser que a gente coloque dentro do SAP só tipo bovinos, e não abre nem por fêmea, nem por macho, e nem por categoria era, entendeu? O que é ruim. Não entendi, tranquilo. O que é ruim, entendeu? Então, porque lá dentro do SAP, você vai ter aberto por cada tipo de categoria. Vaca é vaca, touro é touro, bezerro é bezerra, bezerra é bezerra. Porque você pode comprar e vender bezerros, você pode comprar e vender vacas, você pode comprar e vender touros. Ok? Então, isso tem que estar aberto também dentro do SAP como item. E como saldo inicial, que você já deve estar tratando isso já dentro do SAP. Entendi. Mas isso aí é operação, não preocupa com isso não, porque isso a gente conhece aí como tratar isso super bem, tá? Bom, a gente explorou bem aí, eu acho que tá. Caso vocês tenham mais dúvidas assim, a gente já está num ciclo de finalmente, tá? Então, a ideia é, se vocês ainda têm processos e dúvidas, escrevam isso num e-mail, manda aí para o time, para o Michel, faz chegar no João e a gente responde, né? E começa a materializar essas principais dúvidas, tá? Para a gente poder dizer. E tem coisas que próprio projeto de implementação vai resolver. Conexão com balança, a gente vai resolver durante o projeto de implementação, tá? Beleza? Beleza, então, Regis. Obrigado aí. Desculpa a minha ausência no meio da explanação, mas acho que os especialistas aí tirando as dúvidas, né? Emerson, o Robson, Gabriel, Michel, sobre os gaps aí você conseguiu dar uma boa explorada, né? Eu acho que agora é realmente formalizar o preciso e a gente partir para os próximos passos, né? Que é a atualização da proposta e um programa aí de implementação operacional, tá certo? Exato, já pensar na cronologia, né, no que tem os passos, a preparação, cargas,
e a gente já tem visualizado como vai ser também no SAP, então dá para andar, já tem os depósitos, tudo que falou, a gente já está bem encaminhado, categoria, por era, por raça, por sexo, então tá bem em linha, mas é desenvolver o plano de ação, né, do projeto, para que cada pessoa da equipe saiba seu papel e o prazo, né, para a gente montar isso daí, aí eu vou caminhando aí com vocês, João, e a gente vai desenvolver isso aí. A minha internet oscilou aqui, mas só para pegar os próximos passos, Michel. Então, a gente atualizar a proposta e enviar para vocês com base só na estrutura de pecuária, certo? Entendo que não, João, é assim, a gente vai dar início pela pecuária, então a gente tem a agricultura que está coligado naquela sequência. Questão Então, a de gente vai... ordens de serviço, toda essa parte É. de agricultura, É a operação. Fazer as duas, mas fazer agrícola, tem ato, que né? ser, a pecuária Os dois não consegue andar sem a agricultura, né? Tá bom, É, as duas são os coisas. dois modos. Legal. O que distingue um pouco é o segundo momento, que é a integração, acho que é a primeira fala do Adriano. A Sim. operação como um todo a gente vai levar uniforme, então... Manutenção, máquinas, isso aí não tem como. Então, vamos Separada. chamar de operação como um todo, né? Não dá para Perfeito. falar de Concordo. pecuária sem hora máquina, né? Porque Sim. Perfeito. Sim. Como a gente na pecuária, nós temos os software, tem a questão dos órgãos e tudo, então essa é um pouco mais complexa. Das demais, o pessoal já tem experiência com outros softwares, com outros controles, então é mais fluido e também tem coisa que é implantação, não tem aqui, a gente vai partir do zero, então o próprio sistema vai dar essa senioridade para eles no processo, então é mais tranquilo. Essa é uma parte que tem muito controle, tem regra, certificação, então por isso que a gente volta um pouco, aí o Regis dá uma explanada para a equipe também ter essa segurança, e agora a gente faz o cronograma, entendeu? Você vem com a proposta, mas a ideia é essa, é a operação caminhar toda, tá? Então, é o projeto pensar em tudo, na mecanização, máquinas, agricultura, tudo vai caminhar no cronograma de projeto completo, não é segregar módulo de pecuária não, tá? Então, beleza, fechado. Por mim, melhor, compreendido. Então, assim, Michel, se você me permitir daqui, a gente fechando, se você tiver alguns minutinhos, eu te chamo aí pra gente só alinhar a questão do parque de licenciamento para saber se teve alteração, se não teve, e principalmente atualizada. E aí aqui a gente já com esse irmãozinho, a gente atualiza aqui internamente a questão do escopo de serviço, e aí é partir para apresentar para vocês. Fechado? Alinhado. Então tá bom. Regis, obrigado pela presença aí, brilhante explanação aí. Joia, obrigado. Obrigado mais uma Obrigado. vez pela aula, Regis. Obrigado, Uma Adriano. grande semana aí pra Michel, você. Robson, Emerson. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.